estamos aqui de volta para a nossa terceira aula. Na nossa primeira e segunda aula, só para você recordar, a gente viu a respeito da parte de velocidade média, vimos também sobre transformação de unidade de medida e movimento uniforme. Já nessa terceira aula, nós vamos ver a respeito disso aí, ó, solta na tela. Nós vamos ver sobre aceleração, no qual, como você está observando aí na tela, o que é a aceleração? A aceleração, ela é simplesmente uma grandeza que mede a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Ou seja, volta aqui para mim. Se a aceleração, ela mede a taxa de variação da velocidade em função do tempo, significa simplesmente dizer que é a grandeza que vai medir o quanto a velocidade aumenta ou o quanto a velocidade diminui em função do tempo. Como assim, professor? Aumento ou diminuição, ambos atrelados à aceleração? Isso mesmo. Por quê? Porque tecnicamente, quando a velocidade aumenta, isso se dá por uma aceleração positiva, uma aceleração que gera aumentos no valor da velocidade. No entanto, quando a aceleração ela produz a redução da velocidade, a gente simplesmente pode chamá-la de desaceleração, que automaticamente já vai classificá-la como uma aceleração contrária, ou seja, vai classificá-la como uma aceleração negativa. Então, recapitulando, a aceleração, não esqueça, é a grandeza responsável pela mudança no valor da velocidade. Se a velocidade aumenta, positiva. Se a velocidade diminui, negativa. Sendo assim, então, veja aí na tela como é que nós vamos fazer o cálculo da nossa aceleração. Nós teremos, então, que a nossa aceleração será A, naturalmente representando a grandeza da aceleração, como sendo a razão, ou seja, a divisão da variação de velocidade. Lembre-se, esse triângulozinho aí da frente é um delta. O delta na física, ele vem para indicar uma variação, ou seja, uma mudança de valor. Então será a variação da velocidade dividido, lembre-se aí que essa organização de colocar um em cima e outro embaixo é para você executar uma divisão. Então, dividido pela variação do tempo. Ou seja, sendo assim, sempre que você precisar calcular a aceleração, o que é que você vai fazer? Você vai fazer isso mesmo, você vai pegar o quanto mudou o valor da velocidade e vai dividir pela mudança sofrida no valor do tempo, ok? Sendo assim, então, pode já se considerar preparado para resolver o primeiro exercício. Solta aí na tela. Durante as experiências no laboratório, um grupo de alunos verificou o quê? Entre os instantes 2 segundos e 10 segundos, a velocidade de um carrinho varia de 3 metros por segundo a 19 metros por segundo. Calcule o valor da aceleração desse movimento. Então, volta aqui para mim. Como você acabou de observar na tela, ele dá para a gente que um certo movimento faz a velocidade variar de 3 metros por segundo a 19 metros por segundo. Quer dizer, como mudou o valor da velocidade, nós tivemos uma aceleração. O tempo gasto para que isso viesse a acontecer foi de 2 segundos a 10 segundos. Ou seja, vamos pegar a nossa fórmula e vamos aplicar. Veja na tela. Nós vimos agora há pouco que a aceleração era justamente isso aí. Era a variação da velocidade dividida pela variação, ou seja, pelo intervalo de tempo. Fazendo os nossos cálculos, nós teremos então o seguinte. A velocidade que terminou o movimento foi 19. No entanto, a velocidade que começou foi 3. Então nós fazemos aqui em cima, olha, 19 que termina, menos o 3 que começa. Na parte de baixo, que é a parte onde fica o intervalo de tempo, nós faremos o mesmo processo basicamente, só que o tempo ele vai de 2 para 10. Então nós vamos fazer o tempo 10 que terminou, menos o tempo 2 que começou. Ou seja, em cima, quando a gente fizer 19 menos 3, a gente vai ter 16. Embaixo, fazendo 10 menos 2, a gente vai ter 8. E aí, voltando aqui para mais uma vez, como eu disse para vocês, essa organização de colocar um valor em cima e outro valor embaixo é para você fazer uma divisão. Então divida aí. Quando você fizer essa divisão, aí você vai ter 16 para 8 igual a 2. Exatamente. Professor, o que é esse n/S2? Isso, voltando aqui para mais uma vez, isso daí é simplesmente a unidade de medida, que significa metro por segundo ao quadrado. Professor, e esse quadrado? Eu vou incluir lá no meu resultado? De jeito nenhum. Isso é apenas a unidade de medida. O resultado, ele é simplesmente igual a 2. Ok? Vamos para o próximo exercício. Solta aí na tela. O nosso segundo exercício, ele diz assim. Em 4 segundos,
a velocidade de um carro passa de 8 metros por segundo para 18 metros por segundo. Qual a sua aceleração? Então volta aí. Mais uma vez, uma questão clássica de aceleração. Perceba também que, assim como a anterior e as outras questões das duas primeiras aulas, ele não enrola, ele vai direto ao ponto, ele chega para você e diz, olha, eu quero que você encontre isso. E você não vai ter dificuldade para identificar o que é que você tem que fazer. Como ele quer a aceleração mais uma vez, nós sabemos como calcular. Então vamos pegar aquela fórmula de antes, usar mais uma vez. Observe aí, a fórmula é essa. Aceleração igual variação da velocidade pelo tempo. Não esquece, variação da velocidade dividido pelo tempo. Isso é o cálculo da aceleração. Só que ele diz para a gente que a velocidade vai de 8 até 18, ou seja, quando a gente fizer aquela subtração, 18 menos 8, a gente vai ter 10. Professor, mas ele só deu um valor para o tempo, e aí? Problema nenhum. Se ele só deu um valor para o tempo, que foi 4 segundos, você só vai usar esse valor que ele deu. Então, fazendo aquela velha divisão, 10 dividido para 4, 2,5. E aí, mais uma vez, não esquece, a unidade de medida, metro por segundo ao quadrado. E isso é só a unidade, ou seja, esse 2 aí da unidade, não pense jamais em usar em lugar nenhum, ok? Sendo assim, então, nossa aula sobre aceleração, ela está sendo concluída. Então, sendo assim, o nosso conteúdo de aceleração, ele vai acabando. No entanto, nós temos mais coisas para ver, ok? Então, vamos dar uma olhadinha a partir de agora no nosso próximo assunto. O assunto, como você está vendo aí na tela, de leis de Newton, ok? Leis de Newton, que costuma ser o conteúdo mais importante para a sua prova. Eu digo o conteúdo mais importante, sabe por quê? Porque das 10 questões que você vai encarar lá, pode ter certeza que a grande maioria está centrada nesse nosso conteúdo. Então, digamos que das 10 questões, nós tenhamos no mínimo 4 a 5 questões lá centradas no assunto de leis de Newton. Então é um assunto muito importante para que você tenha atenção mais do que redobrada, porque se você entender esse conteúdo, pode ter certeza, você está praticamente aprovado em física, ok? Então, sendo assim, vamos começar a observar quais são essas leis. As leis de Newton, elas são basicamente 3, no qual essas 3 leis em conjunto, ou seja, quando a gente juntar todas elas em um pacote só, elas vão tentar explicar para a gente a física mecânica do nosso dia a dia, a física mecânica do nosso cotidiano. Então, sendo assim, vamos dar uma olhadinha na primeira lei. Acompanha comigo na tela. A primeira lei de Newton também é conhecida como o princípio da inércia. Outra coisa, é muito importante que você relacione a ordem da lei. O que é a ordem? Primeira, segunda, terceira e o nome que ela recebe, ok? No caso da primeira, qual o nome? Exato, princípio da inércia. Então, voltando ali para a tela, acompanha comigo. Esse princípio da inércia diz que, sempre que a soma vetorial das forças for nula, um corpo parado permanecerá parado, assim como um corpo em movimento seguirá em linha reta com a mesma velocidade. Epa, professor, que danado é isso? Me explique melhor. Bem, o que a gente vai fazer? A gente vai, na verdade, digamos que destrinchar linha por linha do que isso significa, do que isso quer dizer, beleza? Então vamos começar lá pelo início, logicamente, do nosso texto. Lá no início do texto, como você está acompanhando aí, ele diz assim: sempre que a soma vetorial das forças for nula. Ó, o que seria uma soma vetorial de forças nulas? Significa dizer, simplesmente, que quando você pegar um certo objeto que está sofrendo a atuação de uma força e juntar todas as forças que atuem sobre ele, o resultado vai ser igual a zero, como você está acompanhando aí na tela, ok? Então, considere que a gente tem uma certa partícula e que nessa partícula a gente tem um conjunto, digamos que de 3 forças. Isso é o suficiente para representar a minha ideia. O que é que vai acontecer? Quando você juntar a ação de todas essas forças, o resultado da soma de todas elas, não importa se você tiver apenas 2, 3 ou mais de 3, terá que ser igual a zero. Ou seja, resumindo, juntando todas as forças, o resultado tem que ser nenhum, ok? Então, sendo assim, a gente já acabou de demonstrar o que seria essa primeira parte do texto. Ou seja, sempre que a soma vetorial das forças for nula, não gera resultado. Voltando para a tela, um corpo parado permanecerá parado, assim como um corpo em movimento seguirá em linha reta com a mesma velocidade. Então ele está dizendo para a gente o seguinte, ó,
que quando você não tem resultado nenhum na junção das forças, ou seja, quando o resultado na verdade é igual a zero, se um corpo está parado, ele vai continuar parado. Por quê? Porque é o que eu estou dizendo para vocês. Se a soma, se a junção de todas as forças não gera efeito, não há como gerar movimento em um objeto que esteja parado. Ele vai continuar da forma com que ele está naquele exato momento, naquele primeiro momento. Assim como um corpo em movimento seguirá em linha reta. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se ele estiver em movimento, não há nenhuma força lateral que desvie ele de sua trajetória. Ou seja, ele vai continuar da mesma forma com que ele estava antes. E ele diz ainda para a gente que vai seguir em linha reta e com a mesma velocidade. Quer dizer, se eu não tenho nenhuma força que gere efeito atuando sobre o objeto, quer dizer, se não gera efeito, eu não tenho o que faça a velocidade aumentar, também não tenho o que vai fazer essa velocidade diminuir. Então isso é o princípio da inércia, ok? Professor, pode ter aí algum exemplo prático do meu dia a dia em que eu observo o efeito da inércia? Claro que sim. Por exemplo, vamos pegar aí a primeira ideia. Você está lá no ponto do ônibus, esperando aquele busão, de repente lá vem ele, para sua sorte ele vem vazio, só que o motorista está muito apressado. Mal você sobe no ônibus, ele dá aquela arrancada brusca, não espera nem você segurar nos apoios. Você consegue permanecer parado? Não. Você perde o equilíbrio e tende a cair. Professor, mas por que eu sempre tendo a cair para trás em relação ao movimento do veículo? Olha, você sempre tende a cair para trás em relação ao movimento do veículo. Eu digo em relação ao movimento do veículo porque não importa para que lado você esteja voltado, ok? Então você sempre tende a cair, para trás em relação ao movimento do veículo, porque como você estava parado, digamos que nesse ponto A tendência é que você continue aqui parado nesse ponto A. Como o veículo se moveu para o ponto B, para tentar manter a posição original, você tem o seu corpo literalmente jogado de volta para aquela posição. Isso é um efeito da inércia. Ele disse para a gente também que é uma tendência natural manter a velocidade constante quando o corpo está em movimento. Sabe onde é que você observa isso na prática? Por exemplo, você está se deslocando em uma certa velocidade e aí de repente, por um motivo qualquer, você precisou frear bruscamente o veículo. O que acontece com o seu corpo? Você é literalmente arremessado para frente. Daí é que vem a obrigatoriedade de se utilizar o quê? O cinto de segurança. Isso por quê? Porque em uma eventual colisão, os corpos que estão no interior do veículo são literalmente jogados para frente devido ao efeito da inércia. Professor, mas por que é jogado para frente? Por conta do seguinte, vamos considerar que a distância entre as minhas duas mãos seja uma distância de 10 metros. Vamos considerar essa mão aqui, desse lado de cada tela, do lado em relação a mim, do lado esquerdo, em relação a você, o lado direito, vamos considerar como essa mão aqui sendo fixa. E essa outra mão aqui, vamos considerar como sendo uma mão móvel. Ou seja, ela vai se deslocar em direção à mão que está fixa. Vamos considerar que essa distância é de 10 metros, ok? Não esquece os valores não. E que a velocidade dessa mão aqui que é móvel é de 2 metros por segundo. Quer dizer, a cada segundo ela vai se deslocar 2 metros. Se a velocidade dela se mantiver constante, vai ser o seguinte, em 1 segundo, 2 metros, 2 segundos, 4 metros, 3 segundos, 6 metros, 4 segundos, 8 metros, 5 segundos, 10 metros. Ela chega ao seu destino, beleza? No entanto, se ela não mantiver a velocidade constante, o que vai acontecer é o seguinte. Em 1 segundo, ela vai deslocar 2 metros, em 2 segundos, 4 metros, em 3 segundos, 6 metros, em 4 segundos, 8 metros, e aí vamos supor que ela pare. Se ela parou, a velocidade não se manteve constante, ou seja, no tempo 5 segundos não era para ela estar aqui, era para ela estar aqui, Então, por esse motivo, para tentar ocupar a posição ideal da inércia, ela vai ser jogada para aquela direção. É por esse motivo que quando você freia bruscamente ou quando o veículo sofre uma colisão, tentando ir de encontro à posição ideal, os corpos são arremessados literalmente para frente, beleza? Professor, uma outra curiosidade, porque em uma curva eu sempre caio para o lado contrário. Quando a curva é para a direita, eu caio para a esquerda, quando a curva é para a esquerda, eu caio para a direita. O que acontece é o seguinte, é uma tendência natural dos corpos manter em linha reta, então quer dizer, vamos supor que isso aqui representa minha trajetória. E aí eu venho num certo veículo e faço essa curva aqui, ok? Fazendo essa curva aqui, o que é que vai acontecer? Eu saí da minha trajetória, que era essa, era uma reta. Tentando então voltar para a trajetória original, eu sou jogado de volta para a reta de origem, ou seja, eu tento voltar para essa posição.
E isso faz justamente com que, quando a curva acontece para um lado, eu seja jogado para o outro. Por quê? Se por um acaso essa for a reta e eu fizer a curva para o lado de cá, dessa vez, tentando voltar para a reta de origem, eu vou ser arremessado literalmente de volta, ou seja, vou ser arremessado dessa vez para o lado oposto, como sempre vai acontecer, beleza? Então, sendo assim, nós acabamos de ver a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, ok? Fica aí com a gente e já voltamos com a segunda lei.